O Conselho Regional de Psicologia é uma autarquia de direito público que tem a finalidade de orientar, disciplinar, fiscalizar e regulamentar o exercício da profissão do psicólogo. Há 5 anos, o Maranhão tem um seu conselho próprio, que antes era ligado à CRP do Ceará. A categoria percebeu uma necessidade, né, de que a gente pudesse fazer esse desmembramento e já se sentia tranquila e segura para conduzir as ações no Maranhão e lutou por esse desmembramento junto ao Conselho Federal de Psicologia. Isso aconteceu há 5 anos atrás, né? Então o nosso Conselho Regional do Maranhão, ele é novo, ele é recente, né? Já tivemos uma primeira gestão e nessa primeira gestão nós tínhamos conselheiros, em sua maioria de São Luís, mas com representantes sim de Caxias e também Imperatriz. Já no segundo plenário, na segunda gestão, a gente conseguiu, né, assegurar um lugar para representar o sul do Maranhão também, né? Balsas fica bastante distante de São Luís, então ter alguém que represente Balsas e região junto ao Conselho, né, é um avanço para a nossa categoria. Desde então, a gente tem conseguido trazer muitas ações do Conselho para cá, né? Por ter um representante aqui, a gente consegue fazer uma articulação com os profissionais locais, né? E trazer o Conselho para favorecer e facilitar essas ações na região. O Conselho, com suas ações e articulações, proporciona também um melhoramento na qualidade dos serviços prestados à sociedade. A ideia é exatamente essa, né? Possibilitar que os psicólogos da região, eles estejam em constante aprendizado, né? Se capacitando, tirando dúvidas, porque uma das funções principais do Conselho Regional é orientar a categoria. Ainda há um mito na sociedade de que buscar o auxílio psicoterapêutico é sinal de doença mental. Uma barreira que ainda deve ser trabalhada e quebrada. Às vezes algumas pessoas evitam, né, de procurar um profissional, psicólogo, por conta de algum preconceito, né, ou de alguma imagem, às vezes, distorcida que ainda tem da profissão, né? E não há necessidade da gente buscar um psicólogo clínico só quando há um sofrimento ou um adoecimento. Muitas pessoas procuram o psicólogo também para resolver questões, para se entender melhor, para perceber comportamentos, às vezes, inadequados ou desadaptados que a pessoa tenha, uma dificuldade de se relacionar com os colegas de trabalho, né? Uma dificuldade com o desempenho no seu trabalho. Então, existem várias questões. Os pais podem procurar o psicólogo para orientação em relação aos filhos. Há aqueles ainda que não procuram acompanhamento psicológico pelo medo de estar expondo sua vida e história a outra pessoa. Mas o Código de Ética da Psicologia é muito claro nas questões de confiabilidade e sigilo, e elas são muito respeitadas pelos profissionais. A gente tem um código de ética que regulamenta a nossa profissão, né? E ele deixa claro, inclusive isso, né? A obrigatoriedade do profissional psicólogo manter o sigilo. Às vezes algumas pessoas deixam de procurar o psicólogo por não saber como falar, né? Como falar, às vezes o assunto é delicado, né? Envolve bastante sofrimento e angústia. E quando eles chegam até o consultório, as coisas acontecem, né? O psicólogo, ele tem um preparo para fazer com que o paciente fique à vontade para falar o que tem causado sofrimento, como ele está se sentindo. E essa fala já possibilita, sim, né, que a pessoa possa aliviar os seus sintomas de angústia, de ansiedade, de insegurança, né? A psicanálise chama isso de catarse, né? Então, que é o falar, né? O aliviar os seus sintomas através da fala. E aí talvez tenha aquele paciente que vai dizer, mas eu fui lá e só eu falei. Ela não me disse nada, né? Porque, na verdade, o trabalho do psicólogo é muito esse. O psicólogo, ele não vai definir
o caminho que você vai traçar, né? Ele vai te mostrar as possibilidades que tem, que às vezes quando a gente está com sofrimento, a gente não consegue visualizar outras alternativas e outras opções. Então, o trabalho do psicólogo vai muito no sentido de ele te mostrar tudo que tem por trás, tudo que está encoberto, né? E que às vezes a pessoa não está conseguindo perceber sozinho. Para uma pessoa iniciar o processo de acompanhamento psicológico, é importante mencionar que não há faixa etária para isso. E dependendo da situação, a mesma pode acontecer individualmente ou em grupo. Sim, pode ser realizado individual, em grupo, e não existe faixa etária. O que existe são profissionais que optam por trabalhar com determinada faixa etária. Por exemplo, em Balsas nós temos alguns psicólogos que têm como público as crianças. Então, eles têm um consultório adaptado para crianças, né? Onde eles podem desenvolver atividades lúdicas, porque a criança não consegue falar do sofrimento da mesma forma que o adulto, né? Então, são utilizadas várias técnicas para acessar a criança e conseguir entender o que está passando com ela, né? Assim como tem outros profissionais que preferem trabalhar somente com o público adolescente ou já adulto. Mas a psicologia pode sim ser ferramenta de auxílio para qualquer faixa etária, inclusive para os idosos, né? Aqui em Balsas a gente tem, por exemplo, o Conviver, que é um projeto voltado para pessoas da melhor idade, e tem um colega psicólogo que desenvolve uma atividade lá com eles, né? Tem os CRAS, que também tem atividades em grupo, né? Grupos com gestantes, enfim, determinados grupos que têm uma demanda em comum e permite que o profissional possa trabalhar aquele tema de forma coletiva. É importante frisar também que psicólogos não são médicos, não podendo assim ele prescrever medicamentos. Para isso, deve haver um trabalho conjunto entre o psicólogo e o médico. O que acontece durante o processo terapêutico, o psicólogo vai perceber que a medicação pode auxiliar no processo, né? Auxiliar no sentido de diminuir sintomas, proporcionar um alívio para o paciente. O que o psicólogo vai fazer? Ele vai encaminhar o paciente para o médico, né? O médico vai prescrever e o trabalho vai se dar de forma conjunta. Por que de forma conjunta? Porque a medicação, ela vai diminuir ou até retirar sintomas,